Hélida, não há mesmo como escapar da alta dos juros? Karen, você veja, a pressão supostamente inflacionária de a gente ter recuperado o emprego, de a gente ter voltado a ter um crescimento, que vai gerar receita, inclusive, estabilizar um pouco aquela expectativa de não cumprir a meta. O próprio ministro da Fazenda falava isso, né? De ter que, talvez, recompor a estimativa de receita do orçamento. Só que, do outro lado, o mercado faz a análise, inclusive bastante conservadora, de que isso gera uma pressão. Se o mercado está aquecido, se não tem inclusive, capacidade de você arrefecer a pressão de preço, porque, inclusive, está gerando muitos empregos, não tem uma mão de obra disponível para os empresários contratarem, diminuindo a pressão salarial, aí eles vão pressionar pelo aumento de juros. O que, de uma certa forma, traz consigo uma questão iníqua, né? No momento em que a gente consegue recuperar um pouco o crescimento econômico que não tivemos da pandemia, retomando uma série recente de crescimento de voo de galinha, né? Hora sobe, hora desce, o país não consegue estabilizar essa expectativa de médio e longo prazo, não consegue fazer investimentos, aí vem um choque de juros e aí a gente volta de novo naquele patamar reduzido, estagnado, sabe? Trazendo uma perspectiva de que a gente não consegue crescer mais, não abrindo oportunidade de emprego para os mais jovens. Há que se pensar, inclusive, isso. Aqui, em que ponto a necessidade de refrear o crescimento, quando ele começa a acelerar, não nos trouxe esse patamar de crescimento estagnado, de um país que não desenvolve, que não gera oportunidades de emprego. É claro que o Banco Central vai ser chamado a controlar a inflação, mas será que não há outras alternativas? Será que a gente não consegue fazer uma composição com outros instrumentos de redução da pressão inflacionária, que não só a taxa básica de juros, embora ela seja o principal instrumento, ela não é o único. E a gente precisava tentar manejar isso com uma cesta de instrumentos, tal como outros países fazem. Estoques reguladores de preço. Lembra quando o preço do arroz subiu? Sim. E a gente chegou a fazer aquele debate de talvez importar para estabilizar o preço interno? Há outros instrumentos que não só a taxa de juros. Onde para alguns analistas, né, o crescimento sem avanço nas reformas estruturais, sem corte de gastos públicos e sem aumento de investimentos, eles sinalizam aí um alerta. Você vê dessa forma também? É como a matéria mesmo disse, né? Inclusive, com todo esse debate jurídico, também gera uma sensação de insegurança jurídica, como muitos analistas da área estão fazendo. Acho que sim, porque pode parecer, sabe, sem comparar, dizendo que é igual, mas, por exemplo, durante a ditadura você teve um grande milagre econômico, né? Eu era criança, mas eu escutava os adultos falarem, né, nos anos 70, e depois a gente tomou aquela inflação na cabeça, que é interessante, porque o Plano Real, que hoje quase ninguém lembra, inclusive nem sabe que existiu, antes do Plano Real, do Fernando Henrique Cardoso, a gente tinha que estocar coisa em casa porque a inflação era gigantesca, certo? E naquela época, quem estava vivo e tem memória, lembra muito bem que um dos partidos que foi frontalmente contra o Plano Real foi o PT, certo? Justamente porque o Plano Real, ele era um plano visto como ia engessar a economia. Mas, para além disso, eu acho uma coisa interessante, que é o seguinte, é muito bom que a economia, de alguma forma, melhore, independente de quem é o presidente, é muito bom que as pessoas consigam comprar mais, comer melhor, isso tudo é muito bom. Mas eu não sei até que ponto o Lula consegue captar isso para si mesmo em 26, porque uma das coisas mais discutidas hoje em dia em ciência política é que, aparentemente, a economia tem perdido espaço para debates relacionados a costumes, comportamento, moral na política, e não só a economia. E você vai ver no próximo bloco. O governo brasileiro admite escalada autoritária na Venezuela depois que a justiça mandou prender